Nessa aula agora nós vamos estudar o tempo e o lugar do crime. Tempo e lugar do crime é uma matéria muito importante para sua prova, beleza? Vamos lá para a tela então? Então vamos agora estudar o chamado tempo e lugar do crime, começando pelo tempo do crime que está previsto lá no artigo 4º do nosso Código Penal, que assim declara, olha só, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha só, primeira coisa que você precisa aprender. Professor, por que essa matéria tempo do crime é muito importante? Veja só, é importante você saber qual que é o tempo, ou seja, qual que é o momento do crime, justamente para que você possa constatar se a lei penal vai ou não ser aplicada. É justamente através do tempo, do momento do crime, que eu vou saber se a lei penal será ou não aplicada. E aí, com base no artigo 4º do Código Penal, qual que é o tempo do crime, professor? Qual que é o momento do crime? Veja só, com base no artigo 4º do Código Penal, o tempo do crime é o tempo da conduta, ou seja, é o tempo da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Isso quer dizer que para você constatar qual foi o momento do crime, você não deve focar no resultado, você deve desconsiderar o momento do resultado. Você deve focar no momento da conduta, no momento em que o agente praticou a ação ou a omissão. É isso que está declarado no artigo 4º. Ora, considera-se praticado o crime no momento. Então, o momento aqui é justamente o quê? O tempo. Considera-se praticado o crime no tempo, no momento da ação ou omissão. Ou seja, momento da ação ou omissão aqui diz respeito ao momento da conduta, no momento que a gente pratica a conduta, ainda que seja outro momento do resultado. Por isso que fala-se então que o Código Penal em relação ao tempo do crime adotou qual teoria? Tá aqui, teoria da atividade. Por que teoria da atividade? Teoria da atividade porque o tempo do crime é o tempo da conduta, é o tempo da ação ou da omissão. Professor, me dá um exemplo para ficar mais claro. Vou te dar. Imagine só. Imagine que um menor de 17 anos, ele vai lá e dispara arma de fogo contra a vítima para matar ela. Esse menor mete bala para matar determinada vítima, não é? E vamos imaginar então que aquela vítima, ela é socorrida e imagine comigo, aquela vítima então, ela fica lá hospitalizada mais ou menos uns 2, 3 meses, por exemplo, uns 3 meses. E vamos imaginar que nesse tempo, depois de 3 meses ela morre, ela acaba falecendo no hospital. Só que imagine que depois de um mês, esse menor, quando ele atirou na vítima para matar, ele tinha 17 anos. Só que depois de um mês, ele completou 18 anos. No outro mês, ele fez aniversário, completou 18 anos. E quando ele completou 18 anos, aquela vítima ainda estava internada no hospital. Ela não tinha morrido. E quando ela morreu ali, depois de uns 2 meses, né? Porque já tinha dado um mês, depois de 2 meses, ele já tinha 18 anos. E aí, a pergunta é, nesse caso, aplica-se a lei penal? Não se aplica, porque o momento do crime não é o momento do resultado. O momento do crime é o momento da conduta, ou seja, da ação ou da omissão. Por isso que nesse caso, o momento do crime não é o momento que a vítima morreu, não é o resultado, é o momento que ele praticou a ação, a conduta. No momento que ele disparou aquela arma de fogo para matar a vítima, aquele é o tempo do crime. E naquele tempo, naquele momento, quantos anos ele tinha? 17 anos. Então, nesse caso, não se aplica a lei penal. Nesse caso, obviamente, ele praticou um ato infracional análogo ao delito de homicídio, né? Ato infracional, e aí ele vai ser submetido aos procedimentos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não vai sofrer a incidência do Código da Lei, do Código Penal. Beleza? Ficou claro para você? Então, lembra disso. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Beleza? Agora, toma cuidado. Por quê? Nós temos uma súmula muito importante que despenca em prova, essa súmula aqui você precisa aprender. Olha só, a súmula 711 do STF fala o seguinte, a lei penal mais grave, então olha só, a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação, ou seja, a finalização da continuidade ou da permanência, né? O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, eu vou colocar na tela para ficar mais fácil de você, vou dar um exemplo, mas só para você entender de forma aqui introdutória. O que essa súmula está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, olha, a lei penal que é mais grave, que é mais pesada, que é mais grave para o réu, ela se aplica. Ela se aplica ao crime continuado e ao crime permanente. Professor, o que é um crime continuado? Crime continuado é aquela situação em que a gente pratica vários crimes da mesma espécie, por exemplo, furto.
nas mesmas condições de tempo, nas mesmas condições de local, da mesma forma de execução e outras semelhantes. Então aquela pessoa ali que sempre se utiliza do mesmo modus operandi, né, da mesma forma de execução, para continuar furtando, por exemplo, um determinado colega dele lá na casa dele, por exemplo, de tempos em tempos ele pratica ali alguns furtos, né, na casa do colega dele ali, por exemplo. Enfim, nós temos um crime continuado, crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar e mesma forma de execução. Professor, de outro lado, o que é um crime permanente? Crime permanente é aquele crime em que a consumação dele se arrasta no tempo, Por exemplo, o crime de sequestro, o crime de extorsão mediante sequestro. Enquanto aquela vítima está sequestrada, o sujeito pode ser preso em flagrante em qualquer momento. O próprio tráfico de drogas, enquanto a pessoa lá está com a droga guardada, por exemplo, a pessoa está com a droga guardada, com a arma de fogo, perceba, nós temos um crime permanente, né? Cabe prisão em flagrante em qualquer momento. Então, quando eu tenho um crime em que a consumação, né, aquela vítima está sequestrada numa casa, veja só, enquanto ela está sequestrada, pode ser 10 dias, um mês, não importa. Enquanto ela está sequestrada, a consumação do crime se arrasta no tempo e por isso o sujeito pode ser preso em flagrante em qualquer momento. É um crime permanente, beleza? Agora, o que essa assunto está falando? Está falando que aplica-se a lei mais grave ao crime continuado e ao crime permanente se a vigência dessa lei é anterior. Se a vigência dessa lei é anterior à cessação, ou seja, à finalização desse crime continuado ou permanente. Vou dar um exemplo para ficar claro para você aqui. Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagine o seguinte, ó. Imagine que determinada vítima é sequestrada. Só um exemplo, viu? Imagine que uma vítima é sequestrada, por exemplo, no dia 1º de janeiro, ok? No dia 1º de janeiro, essa vítima foi sequestrada. E vamos imaginar que ela ficou sequestrada até, por exemplo, ela ficou sequestrada aí até o dia, por exemplo, 10 de janeiro. Até o dia 10 de janeiro. Então, desde o dia 1º, aqui ó, bem no dia 1º de janeiro ela foi sequestrada e o bandido deixou ela sequestrada até o dia 10 de janeiro e depois soltou ela. Beleza? Vamos lá. Nesse tempo aqui, vamos imaginar que aqui ó, vamos imaginar que aqui no dia 5 de janeiro sai uma lei mais grave, aumentando a pena do sequestro. Então, vamos imaginar que aqui ó, no dia 5 de janeiro, nós temos um aumento, sai uma lei mais grave, aumentando a pena do sequestro, do crime de sequestro. Beleza? É só um exemplo. Aqui é só um exemplo hipotético só para você entender. Então vamos imaginar que a pena do sequestro fosse de 1 a 3 anos e aqui a pena aumenta-se de 3 a 6. Só um exemplo, viu? Ó, 3 a 6 anos, ok? Então quando o sujeito sequestrou a vítima, qual que era a pena do sequestro? 1 a 3 anos. Só que ele deixou ela sequestrada até o dia 10. E no dia 5, o legislador criou uma lei penal aumentando aqui, entrou em vigor uma lei penal aumentando a pena. Agora a pena de sequestro não é mais de 1 a 3, é de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos, beleza? Então veja só, nesse caso, só colocar aqui novamente, ó. Então veja só, nesse caso, professor, e aí? 3 a 6 anos. Qual que vai ser a lei aplicada? A lei aplicada vai ser a lei que era de 1 a 3 anos ou de 3 a 6 anos? E aí? Olha só, presta atenção. Muita gente que pensa o seguinte, olha, professor, eu vou aplicar a lei mais favorável, porque a lei penal não pode retroagir. Veja só, realmente a lei penal não pode retroagir e prejudicar o réu, mas aqui a lei penal não vai retroagir. Quando saiu a lei mais grave, esse sujeito estava praticando, nesse exemplo, um crime permanente. Veja só, ele permaneceu, a consumação do crime permaneceu no tempo. Ele continuou praticando essa conduta. Então, veja só, nesse caso, ele vai sofrer a pena não de 1 a 3, mas de 3 a 6 anos. O juiz vai aplicar a pena de 3 a 6. Professor, mas quando ele começou a praticar era de 1 a 3, é verdade. Mas depois que saiu essa lei, ele continuou praticando a conduta. O sequestro continuou, é um crime permanente. Entendeu? Então veja só, ó, a vigência dessa lei é anterior à cessação. Veja, a vigência, essa lei entrou em vigor no dia 5. Ela é anterior à cessação. A cessação só deu dia 10 aqui, ó. Ela é anterior. Como ela é anterior, eu aplico. Agora, é óbvio. Vamos imaginar que o sujeito... Aqui, ó. O sujeito no dia 4 de janeiro tivesse soltado essa vítima. E aí, um dia depois, saísse essa lei mais grave. Aí sim ela não poderia retroagir. Aí ela jamais poderia retroagir para prejudicar o réu.
Ok? Mas nesse não foi o caso. Nesse caso, o sujeito, mesmo depois que saiu a lei mais grave, o sujeito ainda continuou praticando o sequestro. A consumação desse crime se arrastou no tempo até o dia 10. Então, nesse caso, aplica-se a lei mais grave e ele vai pegar uma pena de 3 a 6 anos, beleza? Ficou claro para você? Vamos lá. Então, nós trabalhamos aqui o tempo do crime, né? Agora vamos trabalhar o lugar do crime. Em relação ao tempo do crime, você aprendeu. Qual que é o tempo do crime? O momento do crime é o tempo da ação ou da omissão, o tempo da conduta, ainda que seja outro momento de resultado. O Código Penal adotou a teoria da atividade, beleza? Agora, qual que é o lugar do crime, professor? Vamos lá. Olha só. Em relação ao lugar do crime, que está previsto lá no artigo 6º do Código Penal, o Código Penal declara o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no lugar. Qual que é o lugar do crime? No lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, olha que interessante, em relação ao lugar do crime, o lugar é tanto o local onde aconteceu a conduta, ou seja, a ação ou a omissão, ó, tanto o local onde aconteceu a conduta, como o local onde aconteceu o resultado, ou deveria produzir-se esse resultado. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o Código Penal, o local do crime, o lugar do crime, é tanto o local onde aconteceu a conduta, no todo ou em parte, bem como no local onde se produziu ou deveria se produzir esse resultado. E aí, por isso que aqui o Código Penal adotou qual teoria? A chamada teoria mista ou da ubiquidade. Coloca aí, ó. Então, em relação ao local do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, ou também chamada teoria mista. Teoria mista ou da ubiquidade. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Por isso que tem aí, fala-se em luta para você lembrar, né? L, de lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade, beleza? Só lembrando que na sua prova pode cair em relação ao lugar do crime, teoria mista ou da ubiquidade. Mesma coisa aí, beleza? Agora, o que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Ó, eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 hipóteses interessantes para você aprender. Veja só, o lugar do crime é tanto o local onde o sujeito praticou a conduta, bem como o local onde deveria ou ocorreu o resultado. Vamos lá para a tela. Olha só, para ficar fácil. Ó, eu coloquei aqui 2 hipóteses interessantes para você. Imagine o seguinte, ó. Imagine que lá na Argentina, o sujeito vai até a vítima e mete bala, dispara a arma de fogo, ó. A vítima, o sujeito, então, né, dispara a arma de fogo lá na Argentina para matar a vítima. Vamos imaginar que essa vítima ali, ela leva os tiros, né? E ela consegue ainda, sangrando, ela consegue atravessar a fronteira se arrastando. Ou vamos imaginar que ela é socorrida pelo SAMU, enfim, por alguma ambulância do Brasil, por exemplo, enfim. E ela vem e ela é levada para o Brasil. Só que ela morre no Brasil. Então perceba, presta atenção. O sujeito lá na Argentina atirou na vítima para matar ela. E o cara saiu correndo. A vítima ali, né, saiu ali se arrastando na fronteira ali e ela conseguiu ali passar e chegar até o Brasil. Só que no Brasil passaram alguns minutos e ela faleceu. O local, vamos lá, onde aconteceu a conduta? Os disparos de arma de fogo? Na Argentina. Mas onde que ela morreu? Onde que aconteceu o resultado? No Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, segundo o artigo 6º do Código Penal, então, o Brasil é lugar do crime. O Brasil também é lugar do crime. O que isso quer dizer? Se o Brasil também é lugar do crime, isso quer dizer que nós podemos julgar essa pessoa. Por quê? Porque o resultado aconteceu no Brasil também, entendeu? O resultado, que a conduta aconteceu lá e o resultado aconteceu no Brasil. Professor, e se fosse o contrário? A lógica é a mesma. Vamos lá para a segunda hipótese, ó. Nessa primeira, a conduta foi na Argentina, o local do resultado no Brasil. E se fosse ao contrário, mesma coisa. Imagine que o sujeito atirou na vítima aqui no Brasil. A vítima ali foi se arrastando, sangrando, e atravessou a fronteira se arrastando ali e chegou até a Argentina. Depois que chegou na Argentina, passaram alguns minutos, essa pessoa morreu na Argentina. Perceba, o local da conduta aqui foi no Brasil. E o local do resultado? Na Argentina. E aí, o Brasil também é local do crime? Sim, o lugar do crime também é o Brasil. Por quê? Porque a conduta aconteceu no Brasil. Ah, morreu na Argentina. Mas os disparos aconteceram no Brasil. Então, o que eu quero que você entenda? Para o lugar do crime, pouco importa se a conduta ou o resultado aconteceu no Brasil. Se a conduta ou o resultado aconteceu no Brasil, da mesma forma, aplica-se a lei brasileira, beleza? Ficou claro para você? Então, em relação ao lugar do crime, lembra, o Código Penal adotou a teoria mista ou da
ubiquidade. Agora, toma cuidado em um detalhe, por quê? Veja só, essa matéria aqui, lugar do crime, é uma matéria que, na verdade, muitos alunos nunca aprenderam isso que eu vou falar. Mas presta atenção que isso é importante para sua prova. Essa matéria, lugar do crime do artigo 6º do Código Penal, na verdade, ela tem relevância em relação aos crimes à distância. Professor, o que são crimes à distância? Crimes à distância, também chamados de crime de espaço máximo, são aqueles em que a conduta é praticada em um país e o resultado acontece em outro país. Aqui nós estamos tratando de países diversos, países diferentes. O sujeito praticou uma conduta em um país e o resultado se produziu em outro país. Perceba que aqui nós não estamos tratando de comarcas diferentes dentro do mesmo país. Não, não. Presta atenção, esse artigo 6º, ele não está tratando aqui de cidades, de comarcas diferentes dentro do mesmo país. Negativo. Aqui nós estamos trabalhando, o artigo 6º, ele tem pertinência em relação a quando envolve países diversos. A conduta acontece em um país e o resultado acontece em outro país. Aí sim nós aplicamos a teoria da ubiquidade, né? Teoria mista ubiquidade. Ou seja, aí sim o lugar do crime é tanto o local da conduta como o local do resultado. Vamos lá para a próxima tela que vai ficar mais fácil por aqui, ó. Coloquei uma tabelinha aqui para você, ó. Olha só, você não pode confundir o chamado crime à distância, que é esse que eu expliquei para você, com o crime em trânsito, com o crime plurilocal. Presta atenção, porque isso é muito importante para sua prova. O artigo 6º do Código Penal, ó, o artigo 6º do Código Penal, que trata sobre o lugar do crime, ele tem relevância em relação aos crimes, o crime à distância e o crime em trânsito, e não em relação ao crime plurilocal. Por quê? Veja só, professor, o que é o crime à distância? É o que eu expliquei para você. O crime percorre territórios de 2 países soberanos. Então, o crime aqui ele vai percorrer território de 2 países soberanos. Por exemplo, Brasil e Argentina. Nesse caso, nós temos um conflito internacional de jurisdição. Por que o conflito internacional? Nós temos um conflito internacional porque envolve países diferentes. E aí, nesse caso, atrai o artigo 6º do Código Penal. Foi o que eu expliquei. Aí se aplica a teoria da ubiquidade e a teoria mista. Aí o local do crime é tanto o local da conduta como o local do resultado, beleza? O crime em trânsito também é a mesma lógica. A diferença aqui é que percorre mais de 2 países soberanos. Então o que é crime em trânsito? O crime em trânsito é aquele que percorre território de mais de 2 países. Aqui o crime à distância é de 2. Aqui é mais de 2 países soberanos. Mas a lógica é a mesma. Por quê? Porque aqui está envolvendo países diferentes. Então, o crime percorreu Brasil, Argentina e Uruguai. Da mesma forma aqui nós temos um conflito internacional de jurisdição, porque envolve países diferentes. É a mesma lógica. Aqui nós atraímos o artigo 6º do Código Penal, né? Adotamos a teoria da ubiquidade, ou seja, o local do crime, quando envolve 2, ou no caso 2 países, ou nesse caso aqui, né, 2 países é crimes à distância. Quando envolve mais de 2 países, crime em trânsito, a lógica é a mesma. O local do crime é tanto o local da conduta como o local do resultado. Então, se o Brasil está dentro dessa situação, se de alguma forma a conduta ou o resultado aconteceu no Brasil, o Brasil considera-se também local do crime, nós aplicamos a nossa lei. Agora, não confunda essas duas situações com os chamados o crime plurilocal. Aí já é outra situação. O que é crime plurilocal? Vamos lá para a tela. O crime plurilocal é aquele em que o crime percorre 2 ou mais territórios, só que aqui do mesmo país soberano. Veja só, aqui nós temos 2 ou mais territórios, 2 ou mais comarcas, por exemplo, mas só que é do mesmo país soberano. Por exemplo, São Paulo, São Bernardo e Guarulhos. Aqui nós temos um conflito, não é internacional. Aqui nós temos um conflito interno de competência. E aí, nesse caso, atrai como regra lá o artigo 70 do Código Penal, que é a teoria do resultado local da consumação. Como assim, professor? Veja só. Quando nós trabalhamos crime plurilocal, então, é aquele crime em que a conduta acontece em uma comarca, por exemplo, e o resultado se verifica em outra comarca, em outra cidade, em outra comarca, só que aqui é dentro do mesmo país. Aqui não envolve países diferentes. E aí, nesse caso, não se aplica o lugar do crime do artigo 6º que eu estava explicando para vocês. Porque o artigo 6º do Código Penal, ele tem
pertinente quando envolve países diferentes. Aí sim, quando envolve países diferentes, né, nós temos um conflito internacional de jurisdição, aí sim, o local do crime é tanto o local da conduta como o local do resultado. Teoria mista ou ambiguidade. Aí tá tudo certo. Agora, quando a conduta é praticada numa comarca específica, numa cidade, uma comarca, e o resultado acontece, o resultado se produz em outra comarca, mas dentro do mesmo país, do Brasil, aí, nesse caso, a teoria adotada não é a teoria mista da ambiguidade. Aí, como regra geral, nós atraímos lá o artigo 70 do Código Penal. Como regra geral, aplica-se o artigo 70 do Código Penal, que aí nesse caso, né, o local da competência para julgar aquela situação, né, o local do crime é o local da consumação. Por isso fala teoria do resultado, é o local do resultado. Então, se o sujeito praticou uma conduta, por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo, e o resultado aconteceu em São Bernardo, por exemplo. Nesse caso, a conduta aconteceu em São Paulo, o resultado aconteceu em São Bernardo. Qual que vai ser o lugar do crime? Nesse caso, como foram comarcas diferentes, mas dentro do mesmo país, aí como regra geral, com base lá no artigo 70 do Código Penal, adota-se a teoria do resultado. Então, o local do crime, nesse caso, como regra, vai ser o quê? São Bernardo, porque é o local do resultado, da consumação aí do crime, beleza? Mas aí é outra matéria. O importante para você saber é que o lugar do crime do artigo 6º é quando envolve países diferentes. Quando a conduta acontece em um país e o resultado em outro. Aí sim, aplicamos o artigo 6º. Teoria mista ou da ambiguidade. Aí sim, o lugar do crime é tanto o local da conduta, bem como o local onde se verificou o resultado, ou deveria se produzir esse resultado, beleza? Show? Vamos resolver uma questão? Vamos lá para a tela? Então, olha só. Vamos resolver uma questão aí sobre essa matéria. Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. Um brasileiro, João, que reside em Buenos Aires, na Argentina, decide matar um desafeto, José, que reside na cidade de Alumínio, São Paulo, Brasil. João, em sua residência, fabrica uma carta-bomba. Ó, uma carta-bomba no dia 10. Então, ele fabricou no dia 10 e no mesmo dia, ou seja, no dia 10, ele posta o objeto em uma unidade dos Correios de Buenos Aires com destino a alumínio. Beleza? Ao Brasil. O artefato é recebido por José em alumínio no dia 20. Ok, no dia 20. Então, ele mandou no dia 10, dia 20 você chegou pro rapaz. No dia 25, ele é aberto, explode e mata José. Com relação à aplicação da lei penal e de acordo com os artigos 4º e 6º do Código Penal, que trata sobre o tempo e o lugar do crime, né? Assinar a alternativa que traz, respectivamente, o tempo e o lugar do crime. Então, o tempo e o lugar do crime nesse caso. Vamos lá. Primeiro, aqui falou respectivamente. Então, primeiro, o tempo do crime. Qual que é o tempo do crime aqui? Lembra? O tempo do crime é o tempo da conduta. O tempo da conduta, o tempo da ação ou omissão. Qual foi o dia? Vamos lá. Qual foi o dia que ele praticou a conduta, a ação ou omissão? Qual foi o dia que ele ali, né? Ele praticou a conduta para matar aquele sujeito, para matar ali matar o José, que era o desafeto dele. Foi no dia 10, ó o que fala, ó. No dia 10 ele fabricou essa bomba, ó. E no mesmo dia, ó, no dia 10, ele postou o objeto em uma unidade dos Correios de Buenos Aires com destino ao alumínio. Então, nesse dia 10, no mesmo dia, foi o dia que ele praticou a ação, né? A ação, no caso aqui, a conduta. A conduta pode ser ação ou omissão, nesse caso foi uma ação. Então, nós temos a ação, né? A conduta. Uma conduta comissiva, né? Uma conduta comissiva. O que é conduta comissiva? É aquela conduta praticada através de uma ação. Beleza? Então, qual que é o tempo do crime? O tempo do crime é o tempo da conduta. Qual que é o dia? 10. Então, aqui nós já eliminamos, obviamente, o dia 25 e o dia 20. Já está errado essas duas alternativas, né? Nenhuma dessas duas. Só pode ser a letra A ou B. Agora, qual que é o lugar do crime? Qual que é o local do crime? Vamos lá. O local do crime aqui é tanto o local da conduta como o local do resultado. O local da conduta foi em Buenos Aires, não foi? Foi. Mas o local do resultado, onde matou José, foi no Brasil, em Alumínio, não foi? Sim. Então, nesse caso, o local do crime, ó, o tempo do crime, dia 10. O local do crime, lugar, tanto Buenos Aires como alumínio, né? Aqui na letra A fala apenas Buenos Aires. Não, tá errado. Então, a resposta aqui, letra
gabarito, letra B, beleza? Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido essa matéria e te aguardo aí na próxima aula. Valeu, tamo junto!